Sejam bem-vindos ao nosso programa Pensando Família, um espaço dedicado a você que deseja entender um pouquinho mais sobre a sua família e o pessoal dentro de casa. Fiquem com a gente e aproveitem muito esse momento. Sou o pastor Alexandre, professor e pastor do Colégio Concórdia aqui de Santa Rosa. E a cada semana nós temos um convidado especialíssimo que traz seus conhecimentos técnicos e também a sua experiência pessoal, falando sobre a relação familiar, a educação e a vivência. Então, fiquem bem, um bom proveito, não esqueçam de compartilhar nosso conteúdo, fazer os seus comentários e espalhar cada vez mais essa programação do nosso programa Pensando Família. Hoje, convidada mais que ilustre, Ana Cláudia Camargo. Ana Cláudia Camargo, ela tem várias experiências na sua vida, ela é mãe do Felipe, é aluna aqui do Colégio Concórdia. Ela tem formação em administração, trabalha com marketing, é diretora comercial da Plug Filmes, que é uma produtora de vídeos que já trabalha há 12 anos aqui no município de Santa Rosa. Então essa vasta experiência vem trazer para nós um assunto a respeito de mamãe, quero ser youtuber. E agora, o que eu faço com o meu filho quando ele diz isso, né? Eu quero ser youtuber. Ana, obrigado pela presença, obrigado por ter aceito o desafio de vir falar aqui com a gente. E se apresente, já que eu já fiz toda a apresentação, né? Mas assim, vamos começar esse nosso assunto aí bem interessante. Maravilha, muito obrigada, pastor. Me sinto muito feliz de estar aqui com esse bate-papo, compartilhando um pouquinho do meu conhecimento técnico e minha experiência como mãe, né? A gente ouve muitas crianças dizendo umas para as outras, inclusive na escola, eu tenho um canal do YouTube. Ai, eu fico já de cabelo arrepiado quando se diz isso. Aí eu logo pergunto, qual é que é o assunto que tu fala? Eu tenho um canal no YouTube que fala sobre jogos. Que tipo de jogo tu joga? E aí a gente começa a ver que são jogos violentos, que tem uma frequência às vezes bem intensa, um grande período do dia é dedicado para isso, e aí começa a ter riscos. Ao mesmo tempo, são crianças que podem estar dentro da sala de aula muito tímidas e quietinhas nos corredores, e tu vai assistir um canal, um vídeo de um jovem desse, uma criança dessa, é extremamente desinibido. A gente vê um fenômeno acontecendo, né, em que as crianças vestem como se fosse um avatar e assumem um personagem, a gente pode dizer assim. Como é que é esse negócio de ser youtuber? Muito bem, é verdade, pastor, isso tudo que você comentou é cada vez mais normal e comum hoje, as nossas crianças terem inspirações em youtubers. Afinal de contas, né, elas estão aqui com informação disponível para elas a todo momento. Antigamente, as profissões que eram desejadas eram diferentes. Eram aquelas profissões que tinham ações, por exemplo, um bombeiro, ele salva, né? Ele salva, ele cuida e tudo mais. Eram os heróis, né? Eram os heróis, exatamente. Hoje é aquele que mais influencia. Então, quanto mais as nossas crianças se sentirem encantados por uma temática, encantados por um assunto, é isso que eles vão procurar. E é isso que está disponível para eles. Mas nós, assim como pais, né, como profissionais, quando a gente pensa assim, poxa, meu filho quer fazer um canal no YouTube, e agora? O que eu vou fazer? Eu deixo ele fazer da forma dele, dou liberdade para ele. Qual que é o meu papel? O meu papel é justamente conversar e planejar junto com esse meu filho o que ele quer fazer. E eu preciso estar presente. Eu não posso deixar ele à vontade, porque ele ainda é de menor. Então, existem riscos. Existem benefícios, né, dessa participação. Com certeza, né? Tudo, né, tem os dois lados. Exato. Então, quais que seriam os riscos? São crianças. Não tem ainda um preparo emocional muito grande no sentido, principalmente de receber uma negativa, receber um dislike, por exemplo, ou um comentário negativo referente ao seu vídeo, referente ao seu conteúdo, né? Eles não estão preparados para receber esse não. Para alguns adultos isso já é difícil, né? Eu confesso que eu tenho um canal no YouTube da escola, onde os devocionais são postados, as mensagens para a sala dos professores. Até vocês da Plug Filmes que fizeram a vinheta de abertura e o fechamento, tá bombando, a gente pode dizer assim. Que joia. Mas eu te digo que às 9 da manhã, eu lanço ele às 6. Às 9 da manhã, quando eu vou olhar o canal, e faço isso, não é legal de fazer, mas a gente faz, né? Sim. Só 35 pessoas que assistiram. O que aconteceu? Qual o problema? A gente se sente até um pouquinho prejudicado. Não digo prejudicado, mas assim,
assustado quando o conteúdo produzido não tem uma aderência tão grande quanto a gente esperava. Imagina só uma criança que não tem um preparo psicológico, a gente pode dizer assim, para um comentário, uma crítica bem pesada que pode acontecer. Exatamente, na verdade a expectativa, né? Nós seres humanos e as crianças mais ainda tem essa questão da expectativa. Eu criei algo, então quantas pessoas vão assistir? Quem vai assistir? Eles têm muito interesse em saber quem são as pessoas que estão olhando, quem está curtindo. Daí de repente aparece alguém lá de São Paulo, por exemplo, curtiu. Poxa, eu já estou em São Paulo. Mas isso pode ser perigoso, isso pode ser positivo. Sim. Dependendo dessa estrutura base de como a família está posicionada junto com essa criança. Vamos tentar fazer uma separação aí, Ana, para que a gente consiga trazer esse assunto com clareza. Primeira coisa, pode, sim, criança pode ter canal no YouTube, porém quem responde por esse canal são os adultos. Exato. Em suma, o pai e a mãe de qualquer tipo de atitude de uma criança menor de 18 anos são os responsáveis. Então, assim, o guri tem 17 anos, fez um canal no YouTube. É o pai que vai responder se ele infringir alguma lei com o seu canal. Exatamente. E o pai e a mãe são responsáveis. Então, para evitar, alguns problemas, é a importância dos pais acompanhar desde o início. É um sonho do filho, é um projeto, ótimo, vamos nos envolver. Tem que ser incentivado. Tem que ser incentivado. Isso aí. Tem que ser incentivado. Por quê? Porque é uma possibilidade da criança se desenvolver, conseguir se comunicar, conseguir, inclusive, interpretar, que hoje é uma grande dificuldade, as pessoas têm dificuldade de interpretar informações. Então, quando ela está preparada, quando a família está junto com ela, e preparada não quer dizer perfeita e que vai dar tudo 1000% com certo, certeza. né? Então, se ela está preparada para receber, a família está junto com ela, produzir um roteiro, gente, é bem importante, assim, saber o que ele vai falar, qual é o passo a passo, né? Que assunto tu queres falar, meu filho? Eu quero falar sobre jogos. Mas que tipo de jogos? Quem são as pessoas que assistem esses jogos? Quem são crianças, são adolescentes? Isso. Né? Os pais precisam saber. É muito importante os pais saberem com quem que os filhos vão se comunicar também. A rede social, o YouTube principalmente, ele é muito aberto. Então não tem como tu ter um controle exato de quem entra e quem sai. Mas tu pode sim orientar a criança para falar com determinado público. Tu vê, a gente fica pensando assim, meu filho está dentro do quarto em segurança, enquanto ele está lá, nenhuma pessoa maldosa fisicamente vai fazer algum prejuízo. Eu não deixaria o meu filho sozinho dentro de um shopping em São Paulo. Mas se eu estou na internet, eu levo a exposição da minha imagem para dentro de um shopping em São Paulo, como tu falou agora de alguém que está curtindo o meu vídeo lá em São Paulo, sentado numa mesa e assistindo um conteúdo que eu produzi. Exatamente. Então eu estou lá. Eu não deixaria meu filho de menor dentro de um espaço público sem supervisão. Eu ficaria do ladinho dele, que inclusive queria saber com quem que ele está falando. Então as redes sociais têm esse perfil de liberar o contato com outras pessoas, mas é tão perigoso quanto se eu fosse sentar no meio da rua ou num lugar muito distante, rodeado de pessoas completamente estranhas. É um perigo muito grande, mas se for orientado, é uma oportunidade sem comparação. Exatamente isso, exatamente. Se orientado, é uma oportunidade. Então, assim, o nosso papel, assim, de pais e mães é saber, né? É se comunicar. É isso que eu gostaria de falar, assim, se o filho tem um sonho, não diga para ele que é impossível, que ele não pode, não traz, assim, barreiras para ele. Escuta, tem um sonho, eu quero ser youtuber, tá? Mas o que tu queres falar? Com quem tu queres falar? E que tipo de assunto? Quanto tempo tu vai fazer esse vídeo? E não deixar a criança gravar o vídeo e já publicar. Sabe? Cria todo um cenário com essa criança. Organiza um espaço onde ela vai gravar. Cuide. Não saia gravando por todos os espaços da sua casa. Escolha um cantinho lá onde é possível. Faça um enquadramento onde essa criança apareça, por exemplo, só o quadro dela. Não dê detalhes da sua família, detalhes da sua casa para as redes sociais. Então faça o seguinte, converse com ele, aqui vai ser o teu espaço, nós vamos gravar no domingo à tarde, nós vamos gravar 4 vídeos, e você vai largar um vídeo por semana. Isso é só um exemplo, né? Mas mãe, eu quero disponibilizar vídeo todos os dias. Então nós vamos gravar no sábado e no domingo,
vamos editar na segunda e a partir de terça a gente vai começar a largar. Né? Programar. Isso é bom porque cria responsabilidade. É isso que eu ia falar. A orientação para um youtuber, ele traz um compromisso, e esse compromisso cria responsabilidade. Uma criança que quer falar sobre algum assunto vai pesquisar, aí já tem a leitura. Exato. Já tem o instigar a curiosidade e direcionar sobre aquele assunto. Ah, mas esse assunto não é pertinente. Tá, tudo bem, para o pai pode ser que não. Mas para o público da criança e para ela, já traz uma oportunidade de estudo, né? Já tem uma chance dela se aprofundar num assunto. Mas isso não vai levar a futuro? Pois é, né? Às vezes o ócio pode trazer grandes oportunidades de se descobrir em alguma situação. Exatamente. Né? Isso é bem, bem legal. Ana, uma produtora de vídeo como a que vocês têm, ela tem condições de fazer pequenas orientações para pais e famílias que querem ter os seus filhos nessa estrada? Com certeza. E seria, inclusive, um prazer sentar com pais e criar todo um planejamento, né? Porque tudo parte do planejamento. Às vezes as pessoas assistem um vídeo no YouTube e pensam que a pessoa, o ser humano, acordou de manhã e saiu gravando. Não, os que realmente têm números de seguidores, os que têm fãs, os que têm inclusive monetização nos seus conteúdos, eles partem de um planejamento, né? Então a criança, ela não tem essa ideia. A criança acha que é só pegar o celular, sair gravando e tá tudo bem, e sair postando, é isso. Então cabe aos pais perceber que não é. Então, se os pais desejam buscar isso, querem uma ajuda, nós temos sim condições, inclusive de fazer uma roda de conversa, digamos assim, online, né, nesse momento. Claro. Né? E sentar e conversar sobre isso. Poxa, tá? Como é que é o teu filho? O que o teu filho gosta? Com quem ele quer falar? Qual é a ideia dele? E uma coisa muito importante, assim, incentivar os filhos, sim, incentivar, se ele deseja buscar essa orientação, planejar junto com ele, se envolver. Isso acaba sendo, inclusive, uma atividade de família. Então, se a gente deixa o filho totalmente independente, o que é importante, a gente quer criar filhos independentes. Claro. Mas se a gente deixa ele de pequeno, sem essa orientação, não que ele vai se machucar, emocionalmente talvez, mas a gente vai deixar de contribuir com a evolução do próprio filho. Então, é muito importante essa presença e estar junto, estar conectado com ele. Não existe famílias, a gente sabe que não tem como todo o tempo estar conectado com o filho. Sim. Mas nesses momentos, poxa, é um sonho, incentive ele. E trabalhe junto com ele para que ele realize. Daqui um pouco ele vai gravar 1 mês, 2 meses, isso não vai ser mais importante para ele. Mas depois, na vida adulta, isso vai fazer uma diferença quando ele criar uma memória dos pais que incentivaram, ajudaram. Quando ele for construir a carreira profissional dele, isso vai fazer sim uma diferença considerável. É uma experiência acumulada que a criança pode se desenvolver, talvez como uma questão assim, tentei e não deu certo. Já é um crescimento. Exato. Eu tentei e deu certo por um período, agora enjoei, mudei o foco. Já é um crescimento. Nada é perdido nessa questão. E nem falo só sobre a questão de youtuber, né? Qualquer experiência que a criança possa fazer. Tantas que tentam aprender um instrumento musical e nunca mais querem saber. E depois de, 10, 12 anos, pegam de novo aquele instrumento com outra visão, a experiência acumulada, e se transformam, às vezes, no músico. Imaginar uma situação hipotética, né? Sim. Mas pode acontecer. Pode. Ou inscreve a criança numa escolinha de futsal e ela não gosta porque não se deu bem com as crianças, não estava bem naquele momento. No futuro ela volta e gosta, né? E isso aí também, né? O YouTube. A gente tem uma oportunidade grandiosa de se comunicar, que é um dos benefícios, a comunicação, a desinibição, a expressão corporal, a própria responsabilidade de fazer no horário, postar, ter um público que aguarda aquele conteúdo, ficar mais focado em algum assunto. Tudo isso são benefícios e tem os riscos. Eu queria falar um pouquinho, Ana, sobre a questão do direito de imagem. Como é que funciona na tua produtora quando uma pessoa diz assim, eu quero usar a imagem tal? Quais são os trâmites jurídicos para poder usar? Porque a internet disponibiliza a tua imagem, certo? Certo. Alguém que vai usar esse teu vídeo pode depois usar de maneira equivocada. Como a gente se protege para não ter perigo quanto a isso? Na verdade, assim, a questão da proteção é um pouco delicado, porque uma vez que caiu na rede social, né, ela é aberta.
né? Ela é aberta. Mas assim, o que funciona hoje? Quando a gente tem que fazer uma captação com crianças, por exemplo, quando tem que fazer uma produção e tem que constar crianças, existem, dependendo do segmento, existem situações onde você não pode mostrar o rosto da criança. Mas se você mostrar o rosto, precisa assinar uma autorização de imagem. E quem assina essa autorização são os pais, né? Então, os pais ou o responsável. Então, quer dizer, nenhuma exposição, por exemplo, num comercial de TV, num institucional, num material assim, pode ter crianças sem uma autorização, né? Então, por isso da importância dos pais estarem presentes, né? Os pais não vão ter como proteger 100% o filho na rede social, no YouTube, mas eles vão estar acompanhando. Ou melhor, eles devem estar acompanhando. Até porque para monitorar comentários, inclusive. Isso. Né? Então, por exemplo, o filho postou o vídeo, eu quero ser youtuber. Ok, mas quem vai fazer essa intermediação de conversar com o público que está interagindo? Seria interessante, de repente, um adulto monitorar isso. Não deixar para a criança responder. Porque até a criança responder, ela pode criar um prejuízo para ela mesma. Né? E diria até mais, né? Não é nem a questão de ser recomendado que um adulto acompanhe. É a obrigação do adulto saber o que o seu filho está fazendo. Porque quando a gente vê uma empresa se precavendo de alguma questão jurídica ou até legal, assim, no sentido de legislações que têm que ser seguidas para que ela não tenha um prejuízo, para a família recaem as mesmas leis. Mas o meu filho tem e não tem problema nenhum, a gente nunca fez nada, nunca se preocupou. Tudo bem, até que um dia acontece. Né? Até que um dia vem, e aí se tu está prevenido, é bem melhor. Eu não estou querendo criar aqui um problema onde não existe, porque ninguém nunca fez nenhuma preocupação quanto a isso. Todo mundo faz de qualquer jeito. Se uma criança de 9 anos tem um canal no YouTube, é porque um adulto lhe permitiu o acesso à rede social. Então o adulto responde por isso. A lei está ali, sendo aplicada. Não houve problema. Ela andou, circulou pelas redes sociais, fez os seus vídeos, não causou prejuízo para ninguém. Mas e se essa criança começa a tecer comentário de valor sobre uma personalidade que tem a sua imagem prejudicada porque ela tem muitos seguidores? E começa a criar uma revolta sobre um coleguinha, um bullying, alguma coisa nesse sentido, dentro da própria escola, por causa de um comentário, de um vídeo feito por aquela criança. Quem vai responder vão ser os pais. É outro nível o assunto. E aí acaba acontecendo um grande problema. Nunca houve problema, não me preocupar? Eu acho que eu tenho que preocupar antes de acontecer. Antes de acontecer. É verdade. Ana, brinca, a gente já está em 17 minutos. O nosso assunto ele é bem interessante. A gente poderia trazer aqui um novo programa, quem sabe, só sobre questões mais técnicas. Por exemplo, mamãe, quero ser youtuber. E a mãe diz, beleza, meu filho, e agora o que eu faço? Né? Certo. Nem é tanto quanto autorizar ser, mas agora eu quero que sim, vamos lá, vamos fazer. O que eu faço? Qual é a questão técnica? Quais os canais que eu utilizo? Quais os momentos em que eu posso postar? Recomendações mais assim de produção. Daí vem, talvez até a gente pode chamar o Fabiano para estar junto aqui, perfeito, né? Para trazer um assunto no nosso próximo programa, pensando família sobre eu sou youtuber e agora? Não é que eu quero ser, já sou. E agora, o que eu faço? Perfeito. Ana, palavras finais. Bom, então assim, obrigada, né, novamente por esse momento, assim, porque é um momento muito rico e a gente acabou estendendo um pouquinho o nosso tempo, porque o assunto realmente ele vale a pena ser falado. É um momento atual, as crianças buscam inspirações, às vezes não em nós pais, mas sim em outros, né? Então isso é importante. Então não vamos bloquear o que os nossos filhos desejam. Vamos incentivar, vamos estudar junto com eles, vamos construir junto, porque o nosso filho é um ser humano que vai ser um adulto no futuro e o que a gente pode fazer é construir com eles boas memórias e incentivar e nunca desmotivar, porque o nosso papel não é desmotivar. Daí algumas pessoas vão dizer, mas a vida vai fazer isso. Tudo bem, mas o nosso papel é mostrar que sim, que eles têm condições, eles podem, mas sob a nossa orientação. Isso, muito bom. Esse incentivo, ele é principal dentro da casa, em qualquer situação. Tanto no ler um livro, quanto no praticar um esporte, ou visitar a vovó e acompanhar a vovó porque ela precisa de atenção. Verdade. Coisas assim que estou citando o dia a dia de uma família. Uma alimentação saudável, abrir um canal no YouTube,
se restringir a fazer comentários pejorativos, né? Mesmo que a gente tenha vontade, às vezes é bom não fazer. Então, são coisas que a família tem que orientar. Esse é o objetivo do nosso grande programa, o Pensando Família. Ana, muito obrigado. A gente tem tanta coisa para falar e vai falar muito ainda sobre isso. Tu é a nossa convidada especial, volta aqui mais vezes, né, para que a gente possa trazer esse assunto para outras famílias. Não esqueçam, pessoal de casa, de curtir o nosso conteúdo, compartilhar com mais pessoas, fazer os seus comentários, que esses comentários são importantes para que a gente possa construir sempre um programa muito mais voltado à necessidade de vocês, né, aquilo que vocês esperam, e cada vez melhor. Forte abraço para todo mundo, fiquem bem. Ana, até mais. Obrigado. Até mais.